Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar uma atualizada na situação do Grêmio, do nosso Grêmio? O Bitelo tá de saída mesmo para a Rússia, eu vou te contar essa história. O Bruno Henrique do Flamengo negocia. Até que ponto isso é verdade e ele pode vestir a camisa do tricolor no ano que vem. E o time tem um retorno importante para o jogo contra o Bragantino. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Bom, vamos lá, vamos atualizar a situação do Grêmio. Eu tenho postado poucos vídeos por aqui, né, por conta do nascimento do meu Pietro. Ele já tá completando 10 dias, eu tô no meio das madrugadas acordado, trocando fralda, aquela coisa toda, fazendo niná. E por isso vou atualizar até algumas situações que o torcedor até pode já estar sabendo, né, porque foi noticiado nos últimos dias, mas eu não tive tempo de falar aqui no canal. Bom, primeiro eu começo com um assunto mais quente, né, que aconteceu neste sábado com a proposta oficial do Dínamo de Moscou para contratar Bitelo, jogador do Grêmio, um dos mais importantes do elenco, que perdeu espaço nos últimos jogos por conta da mudança de esquema do técnico Renato Portaluppi. Essa mudança ela também não tem a ver apenas com a característica do jogador, mas também com essas propostas do mercado externo. O Renato deixou muito claro que, por exemplo, os principais mercados já tinham fechado as suas janelas, né, no final de agosto, início de setembro, mas outros mercados ainda tinham a possibilidade, né, como é o caso do mercado russo, que tem a sua janela fechando no próximo dia 14. E é de lá que vem uma proposta para contratar o Bitelo. Já tinha vindo antes uma proposta recusada pelo Grêmio, num valor irrisório de 5 milhões de euros que o Grêmio nem cogitou conversar. Veio a proposta do Feyenoord da Holanda, a janela já fechou para o futebol holandês, o Bitelo estava inclinado a aceitar, mas o Grêmio ainda queria melhorar a situação. Era uma proposta de 7 milhões de euros por 100% do jogador. Só que o Grêmio detém 70% dele, os outros 30% do Cascavel do Paraná. O Grêmio queria, pelos seus 70%, 10 milhões de euros pelo menos, um valor mais difícil de ser conseguido. Mas, obviamente, o Grêmio bateu o pé, isso é uma questão de... você estica a corda de um lado, do outro, tudo está dentro de uma negociação e tem a vontade do jogador. O jogador desfocou um pouquinho, ele teve uma queda técnica em determinado momento e o Renato deu letras em entrevistas coletivas até que afastou ele do time titular. Ele entrou em alguns jogos e foi bem nessas últimas 2 vitórias que o Grêmio conseguiu. Na verdade, contra o Cruzeiro ele nem entra, né? Perdão, no último jogo ele nem entra. No jogo contra o Cruzeiro sim entra bem. No último jogo, alegando dores e para não desfalcar ele na seleção olímpica. Ele está, inclusive, no Marrocos com a seleção sub-23 do técnico Ramon Menezes. E isso vai valorizando ele cada vez mais, né? Veio a proposta do Dínamo de Moscou e ela é de 10 milhões de euros por 100%. Não pelos 70 que o Grêmio tem direito. Então, teoricamente, o Grêmio teria direito a 7 milhões de euros limpos, né? Quase 40 milhões de reais. É uma tendência do Grêmio aceitar. A questão é o Bitelo. Inicialmente, ele não queria o mercado russo, ele queria sim o futebol holandês. A janela fechou. Então agora ele só tem a possibilidade de ir para a Rússia. Será que ele vai aceitar a proposta? O Grêmio vai aceitar esses 7 milhões de euros? Vai compor com o Cascavel uma fatia maior do tipo... Isso é muito comum nas negociações, né? O Grêmio fica com 8, 9 milhões de euros pelos seus 70% e o restante nos 30% do Cascavel. O Cascavel vai ter que ser sensível. O Grêmio é o detentor dos direitos federativos do atleta, que é onde ele joga. Mas claro que os caras também querem a fatia do bolo, né? E aí o Grêmio pode argumentar para o Cascavel de que ele já tem 24 anos e que daqui a pouco pode não ser negociado por um valor tão interessante para o futebol europeu, daqui a pouco outros mercados. Então, tudo isso está na mesa de negociação e isso vai se definir nos próximos dias, porque, como eu disse, a janela fecha no dia 14. O Bitelo é um jogador importante, foi importante na Série B no acesso, tem sido importante nessa temporada, mas nos últimos jogos ele teve uma queda técnica. E tem a questão, idade passando, o Grêmio encontrando outras alternativas, o Renato mudando o esquema e ele não sendo mais tão imprescindível. Então, aí vai a minha opinião, né? Se tem um momento para vender por esses valores, talvez o momento seja agora. Por isso eu quero a sua opinião. Falando sobre mercado ainda, tem a situação do Bruno Henrique, cara. Muito se falou durante a semana e, na verdade, essa notícia já tinha vindo há uns 10, 15 dias, né, pelo Jeremias Werneck do grupo GZH, da RBS, de que o Grêmio tinha sondado. O Renato até ficou pistola numa entrevista quando questionado sobre, dizendo que ele nem sabe se ele vai estar aqui ano que vem, que isso é um desrespeito com quem tá lá, aquela coisa toda, ele meio que deu uma rechaçada. Depois outros portais foram confirmando esse assédio do Grêmio em relação ao Bruno Henrique. E confirmando com o staff do atleta. Então, realmente tem jogo. A questão é, o Bruno Henrique, que tem 32 anos, que ficou muito tempo parado por conta de uma lesão grave, voltou em altíssimo nível, é um baita jogador, está encerrando o seu contrato com o Flamengo em dezembro.
E ainda não há uma conversa, ou talvez até existam conversas, mas não há ainda uma definição sobre a renovação. O staff do atleta diz o seguinte, que a tendência ou a ideia é renovar com o Flamengo. Só que ele ganha um altíssimo salário, mais de R$ 1 milhão por mês, e pode ser que haja uma valorização ou não, porque a idade vai passando, né? Ele já tem seus 32 anos, é diferente de quando ele chegou lá com 28, 29 anos em 2019. Então tudo isso está na pauta. Será que ele vai aceitar reduzir? Será que ele vai aceitar a proposta? A questão é que ele é um jogador que, digamos assim, reúne mercado aqui no futebol brasileiro e fora, mesmo com 32 anos. Então a ideia do jogador é renovar com o Flamengo, mas se a conversa não evoluir, ele está livre e ele pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe para se apresentar a partir de janeiro. O Grêmio está tentando, porque é um modelo interessante. O Grêmio tem o seguinte ideal para 2024. O Grêmio contratou um extra-classe, que é o Luizito Soares, pretende fazer um investimento, não só um investimento, mas contar com o aporte de patrocinadores que bancaram o projeto Luizito com outro grande jogador. Não sei se seria o caso do Bruno Henrique. O Bruno Henrique acho que entraria num outro modelo de negociação. O Grêmio buscaria uma estrela internacional para substituir o Luizito no projeto e ser bancado pelos investidores. E no caso do Bruno Henrique, um jogador que viria para compor o elenco, parece estranho falar isso, mas é para agregar ao elenco na disputa de uma Libertadores. O Grêmio está vislumbrando disputar a Libertadores no ano que vem e vai precisar de reforços pontuais. Montou um time do zero, montou um elenco interessante, mas tem alguns ajustes que precisam ser feitos pensando aí sim em disputar grandes títulos no ano que vem. E o Bruno Henrique seria uma peça-chave nesse contexto. Um jogador que vem livre de mercado. E esse é o grande detalhe. Livre de mercado não significa necessariamente que ele custa mais barato. Pelo contrário. Alguns jogadores, por exemplo, como é o caso do Bruno Henrique, você precisa partir de uma condição salarial de 1 milhão, 1 milhão e 200, 1 milhão e meio de reais para seduzir o jogador e ele quer, pelas informações, luvas, bonificação na assinatura de contrato na casa de 15 milhões de reais. Os clubes normalmente diluem essas luvas no salário para pagar mensalmente ao jogador, o que eleva ainda os seus vencimentos mensais. E isso deixaria o Bruno Henrique com salário na casa de quase 2 milhões. Então, nesse molde, é inviável. Por enquanto, a tendência é ele renovar com o Flamengo. Agora, existe um preço dele vinculado ao Flamengo e outro livre no mercado, sem ninguém pagando aquilo que ele quer. É a lei da oferta e da demanda. No momento em que o Flamengo não decide renovar com o Bruno Henrique, ele fica livre no mercado e começa a dizer, sinalizar, através do seu staff, que quer ganhar isso de luvas e de salário e nenhum clube se oferece, e de repente chega o Grêmio e diz assim, eu não tenho 15 milhões de luvas, eu tenho 7, eu tenho 5, com 800 mil de salário, que vai fazer com que os teus vencimentos passe de 1 milhão e chegue na casa de 1 milhão e 200. Topa? A negociação já muda. Então, é algo que a gente vai acompanhar mais para o final da temporada, mas a informação o interesse existe e me sinaliza também de que o Grêmio está pensando grande, buscando jogadores, mesmo em fim de contrato, de um nível interessante. Chega de apostas. O Bruno Henrique, na minha opinião, é um jogador que não joga mal, né? É um jogador que resolve problemas ofensivos de qualquer clube do Brasil. Para a gente fechar, tem um retorno importante no jogo contra o Bragantino. É um jogo fora de casa, é um jogo importante nas pretensões do Grêmio. Aliás, 2 jogos fora de casa, né? Tem o Bragantino no meio da semana e na próxima segunda-feira o Grêmio joga aquele jogo atrasado ainda da 17ª rodada, se eu não me engano, contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Os 2 jogos em São Paulo, né? Um em Bragança Paulista, o outro aqui na capital. E jogos importantes para o Grêmio se manter lá no topo. E aí tem uma grande possibilidade do Jonathan Robert estar na relação, né, dos jogadores, pelo menos figurando no banco de reservas, podendo ser aproveitado. O Jonathan Robert, para quem não lembra, é um jogador muito bom, muito talentoso, que surgiu da base do Grêmio, de 23 anos, ele faz 24 no mês que vem, mas que sofreu muito nos 2 últimos anos com lesões graves no joelho. Aliás, no mesmo joelho. Ele teve rompimentos do ligamento colateral do joelho esquerdo e quando ele tinha feito a cirurgia, ele ficou 8 meses de fora, em janeiro de 2022, ele volta em outubro de 2022, setembro na verdade, e lesiona de novo num jogo contra o Sampaio Corrêa pela Série B. Passa mais todo esse tempo e só agora, em setembro de 2023, que ele está retornando. É um meia
atacante, ele consegue fazer várias funções ali do meio para frente, tem uma finalização espetacular de fora da área e é um jogador que está trabalhando muito bem, já está retornando e a tendência é que ele fique à disposição contra o Bragantino. Toda a força para ele e muita sorte, assim, né, para que ele possa voltar e não ter mais lesão e conseguir desenvolver o futebol que ele tem. Acho que ele vai ajudar muito o Grêmio nessa reta final de temporada. E aí? O que vocês acharam das informações? Comentem aqui, inscreva-se no canal, eu volto a qualquer momento, agora mais seguido, hein, para falar de Grêmio aqui no canal. Valeu? Inscrição e like, até a próxima. Valeu. Tchau!